Fala pessoal, aqui é o Guilherme Silveira, professor de Biologia, e estou aqui para resolver mais uma questãozinha do Enem com vocês. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ficar ligado em todas as postagens que a gente vai fazer até a prova do Enem. A questão que a gente vai trabalhar hoje é uma questão de citologia, transporte através de membrana. Nós vamos ver nessa questão o que pode acontecer com uma célula quando ela é mergulhada em diferentes soluções, com diferentes concentrações de soluto. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre osmose, passagem de solvente, passagem de água através da membrana. Para poder começar, vou colocar aqui, a gente vai então ler juntos a questão e ela fala o seguinte: em certas anemias hemolíticas estão presentes no sangue circulante algumas hemácias esféricas, chamadas de esferócitos, que se rompem mais facilmente que as hemácias normais em soluções hipotônicas. Então, esferócitos são hemácias, células do nosso sangue, e a questão está me dizendo que elas, quando estão mergulhadas numa solução hipotônica, uma solução, então, com baixa concentração de soluto em relação à concentração interna da célula, ela vai ganhar água por osmose e vai se romper facilmente. É o que a questão está me dizendo, que ela se rompe mais facilmente que uma hemácia normal. Essa informação que eu vou falar agora é muito importante. Essa fragilidade é proporcional ao número de esferócitos presentes na amostra. Ou, em outras palavras, quanto mais esferócito eu tiver na amostra, maior então, já que os esferócitos são mais frágeis que uma hemácia normal, maior vai ser a probabilidade deles se romperem, deles ganharem água por osmose e estourarem, de acontecerem rompimento dessas hemácias esféricas. Rompimento dos esferócitos. A gente chama isso de hemólise. Conseguiram pegar a ideia que o texto trouxe? Se o esferócito é mais frágil que uma hemácia normal, quanto mais dele eu tiver, então, numa amostra, maior é a fragilidade, mais células se rompendo, mais hemólise eu vou ter nessa amostra. Comparado a uma amostra que tem pouco esferócito, a uma amostra que tem mais hemácia normal. Essa amostra que tem mais hemácia normal, essas hemácias não vão se romper tão facilmente como os esferócitos. É isso que o texto está dizendo. Então, eu até coloquei para vocês essa relação aqui do lado. Ó. Quanto mais esferócito eu tiver, então, presente na minha amostra, maior a fragilidade deles, mais hemólise eu vou ter ali, mais células rompidas eu vou ter. Em um laboratório, foi realizada a determinação da fragilidade osmótica de 5 amostras distintas. Os resultados obtidos estão representados na tabela em percentual de hemólise, ou seja, em percentual de células que se rompem. Beleza? Hemólise é rompimento de hemácia. Então, lembrando que eu espero ter um maior rompimento, uma maior fragilidade, em amostras que tiver mais esferócito. Porque, de acordo com o texto, repito, esferócito se rompe mais facilmente que uma hemácia normal. Aí aqui o que eu tenho? Olha, se vocês observarem na primeira linha da minha tabela aqui, vou até mostrar para vocês. Ó. Na primeira linha da tabela, nesse ponto aqui, a gente tem a concentração de NaCl, cloreto de sódio, que é o meu soluto. Então a concentração ela vai diminuindo em cada coluna, para que a concentração vai ficando cada vez menor. E aqui eu tenho do lado as 5 amostras que eu estou medindo, então, a fragilidade osmótica delas. Repara que a amostra 1, na concentração de 1% de NaCl, não teve nada ali de hemólise, de rompimento de esferócito. A amostra 2 também não, a 3 também não, nessa concentração de 1% de cloreto de sódio, nenhuma amostra apresentou hemólise, esferócito se rompendo. Só que se eu olho agora na concentração de 0,85 NaCl,
Repara que na amostra 1, 2, 4 e 5 não ocorreu hemólise. Mas na amostra 3 eu já começo a observar hemólise, rompimento de hemácias, de esferócitos. Isso vai se repetindo nas demais concentrações. E olha lá, ó, repare que quando eu vou ali diminuindo a concentração de NaCl da solução, repara que o percentual de esferócito na amostra 3 que vai se rompendo é cada vez maior. O percentual de hemólise fica cada vez maior. Lembra que nós vimos no texto que quanto maior a fragilidade osmótica, quanto mais hemólise ocorre, isso é um indicativo de que naquela amostra eu tenho mais esferócito? Na amostra 3, numa concentração de 0,85 NaCl, eu já começo a observar hemólise. Eu já começo a observar esferócitos se rompendo, ganhando água por osmose, estourando a sua membrana. Então, a partir dessa concentração, eu já consigo ver que há fragilidade osmótica e ela vai aumentando cada vez mais. Isso indica para mim, então, que a amostra 3 tem maior quantidade de esferócitos, porque eu consigo ver, então, que em diferentes concentrações essas células vão estourando, vão rompendo a membrana. E a pergunta quer saber exatamente isso. Qual amostra apresenta o maior número de esferócitos? Lembrem-se que o maior número de esferócitos está presente na amostra com maior fragilidade, onde acontece mais hemólise. E isso a gente já começa a observar ali numa concentração de 0,85 para menos na amostra 3. Por essa razão, a gente pode dizer que a amostra 3 é a amostra que tem mais esferócitos, mais dessas hemácias esféricas que são mais sensíveis, que se rompem mais facilmente quando estão numa solução com baixa concentração hipotônica. Então, reparem que quanto menor a concentração, quanto mais hipotônica for a solução, maior é o rompimento dos esferócitos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Era isso que eu tinha para poder falar com vocês. Então, a gente se encontra numa próxima ocasião. Um grande beijo, abraço, se cuidem, se inscrevam no canal. Abraços!